Aleluia. Você pode dar um abraço no sermão e falar para ele: que bom adorar a Deus com você, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer um convite para os irmãos. Não é ser redundante, não, porém um pouco exortativo. As reuniões de oração aqui dessa igreja têm sido sobrenaturais. Então, assim, eu não sei porquê, mas Deus decidiu que nas orações Ele derrama um negócio aqui diferente. Essa igreja ela tem culto todo dia. Quarta e domingo são os cultos oficiais, né? São 2 noites de escola da fé. Essa igreja é uma igreja escola, é diferente. Mas, nos outros dias a gente se reúne aqui para ministrar o Senhor, adorar, orar em línguas, ouvir o Espírito Santo. E sempre no final tem uma palavra que tem sido confirmada por Deus com fogo. Amém? Então, dá um sorriso para o sermão e diga: eu acho que você deveria vir mais na reunião de oração. Todos os dias às 7h30, nós estamos aqui ministrando ao Senhor. Eu declaro que o Senhor vai te dar a graça para isso, vai abrir portas para isso, vai te dar o querer e o realizar. Amém? Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 4. Se você achou, diga amém, por favor. Paulo diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Conversa fiada, filosofia humana. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluia. A firmeza da vossa fé em Cristo. Quando Deus criou o homem no Éden, Deus criou o homem perfeito. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez o corpo de Adão e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E Adão recebeu uma vida espiritual e a condição de governar a terra, de dominar sobre a terra. Adão era perfeito, Adão era coberto com a glória de Deus, Adão não tinha pecado, Adão era puro, Adão era santo. Mas Deus disse a ele: não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer você vai morrer. E Deus não explicou para Adão por quê. Você tem que entender, irmão, que às vezes Deus te fala algumas coisas para o seu bem, mas nem sempre Ele vai te explicar por que Ele disse. Deus não é obrigado a explicar para você o que Ele fala com você, mas saiba que obedecer vai ser bênção para a tua vida. Eu não entendi, Senhor. Filho, a escolha é sua. Infelizmente Adão comeu do fruto que ele não deveria comer, e ele morreu espiritualmente. Morreu, se desligou de Deus. O corpo de Adão, na verdade, só morreu 970 anos depois. Mas no momento em que ele pecou, ele morreu. O pecado entrou no espírito dele. Mas o homem não tinha consciência da destruição que o pecado fez nele.
O homem não tinha consciência da deformidade que o pecado havia feito nele, como ele estava escuro por dentro, como ele, de santo, de puro, de imagem e semelhança de Deus, ele se tornou pecador, impuro, perdeu a natureza de Deus e ganhou uma natureza pecaminosa. Ele não estava consciente disso. E Deus então o tira do Éden e vai se relacionando com o homem a fim de salvá-lo, porque Deus estava determinado a salvar o homem. E mesmo que a queda entrou no lugar em que não deveria ter entrado, Deus estabeleceu um plano para a salvação do homem, ou seja, para que o espírito do homem fosse recriado novamente, para que o homem pudesse nascer de novo. Aquele homem, aquela humanidade adâmica, ela caminhava sempre para o inferno, e eles precisavam nascer de novo, livres do pecado. Deus fez muitas coisas, mas uma das principais coisas que Deus fez foi levantar um homem chamado Moisés e levar esse homem ao Monte Sinai e dar a ele a lei espiritual, a lei perfeita, toda a vontade de Deus, de maneira nua e crua. Deus entregou para Moisés e disse: entrega a lei para o povo, e se eles viverem segundo a lei, eles viverão. Essas bênçãos vão atingi-los, essas bênçãos vão acompanhá-los, essas bênçãos vão persegui-los. Mas se eles não viverem segundo a minha lei, essas maldições virão sobre eles, essas doenças virão sobre eles, essas catástrofes virão sobre eles. E quando Moisés trouxe a lei, o povo olhou aquilo e achou maravilhoso e disse: que ótimo, agora nós podemos servir o Senhor, agora nós podemos andar com Deus, agora nós temos a lei. E não gastou muito tempo para que o homem descobrisse que a lei não cooperava com ele, com a santidade deles, com a pureza deles. A lei suscitava a fraqueza deles, porque eles estavam estragados por dentro, mas não sabiam. Eles estavam destruídos, mas não sabiam. Alguém pode dizer assim: pastor, por que Deus não perdoou Adão e estava resolvido? Não, mas Deus perdoou. Quem procurou Deus, quem procurou Adão foi Deus, não foi Adão que procurou Deus. Deus perdoou Adão. A questão na queda não era perdão, a questão na queda era novo nascimento. Não era questão de perdoar, Deus perdoou, mas o homem continuava sendo produto do pecado por dentro. Então Deus deu a lei ao homem como aio, diz Gálatas, como mestre, como professor. Deus deu a lei para ensinar-nos que nós, pelo nosso esforço, não conseguimos servir a Deus. A lei não foi dada porque Deus tinha expectativa de que nós a cumpriríamos. Pelo contrário, a lei foi dada porque Deus sabia que nós não a cumpriríamos. Nós é que não sabíamos. Deus já sabia. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. A lei foi dada para nos levar a Cristo. E o que é que você recebeu em Cristo? A libertação do pecado. O que é que você recebeu em Cristo? A libertação das maldições. O que é que você recebeu em Cristo? A libertação das doenças. O que é que você recebeu em Cristo? A libertação da pobreza e da miséria. Tudo aquilo que o pecado colocou em você, Jesus se tornou na cruz para te fazer livre. E por que Ele te fez livre? Porque 3 dias depois da sua morte, Ele ressuscitou. E a sua ressurreição deu a Deus a condição de arrancar de você a velha natureza e te dar uma nova natureza. Note, você agora não serve a Deus
na sabedoria da letra. Você serve a Deus na simplicidade do espírito. Você não serve a Deus na cobrança da lei. Você serve a Deus porque você tem uma nova natureza que anseia isso. Você deixa o pecado, não é porque tem alguém te vigiando. Você deixa o pecado porque tem uma consciência viva do Espírito Santo em você, que te leva ao arrependimento, que te leva ao sangue de Jesus, que te leva a mudar o seu comportamento. A lei não pôde transformar você por dentro. A lei não pôde mudar a sua consciência. Romanos capítulo 8 diz que a lei, Romanos 8, 1, 2 e 3, a lei estava enferma pela carne. E o que era impossível para Deus, Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Então levanta a sua mão bem alto comigo, diga assim bem forte: o primeiro Adão, mais forte igreja, o primeiro Adão me deu uma natureza pecaminosa, que não consegue servir a Deus. Mais forte, que não quer servir a Deus. Mais forte igreja, o primeiro Adão me deu uma natureza terrena, que não compartilha com a fé, que não se move nas coisas invisíveis. Mas Cristo veio aqui na terra e morreu a nossa morte. Aleluia! Carregou nossas doenças, carregou nossos pecados, carregou nossas enfermidades. Tudo que eu não conseguia, Jesus fez por mim. E quando eu creio nele, meu Pai me dá a justiça. Não como fruto de um esforço. Meu Pai me dá a justiça pela graça. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Vou repetir. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A fé significa que você olha para o Filho perfeito de Deus e se vê. Diga bem forte comigo: a fé significa que eu olho para o Filho perfeito de Deus e nele eu me vejo. Você não está mais em Adão, você está em Cristo. Olha o versículo 6 do capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Jesus é uma obra pronta para você desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus reverbera no Evangelho e cai das mãos de Cristo para todo aquele que crê. Vou repetir isso. A graça de Deus reverbera no Evangelho e cai na mão de Cristo para todo aquele que crê. Agora, querido, se você põe a tua fé em Jesus Cristo, você tem paz. Porque a sua paz não vem dos seus méritos. A sua paz não vem dos seus méritos. A sua paz vem porque Jesus morreu no seu lugar. Irmãos, eu não aceito aqui uma igreja que prega a graça e vive na lei.
Vou dizer novamente. Eu não aceito aqui um povo que prega Jesus e segue Moisés. Eu declaro que você vai conhecer a graça de Deus. Eu declaro que a graça de Deus vai encher a sua casa, a sua família, os seus negócios. Graça é Deus olhando para você e decidindo te abençoar, sem ter nenhum motivo para isso. Na lei, a gente tem que ter um motivo. Por que aconteceu isso? Por isso, por isso, por isso. Por que aconteceu aquilo? Por isso, por isso, por isso. Aí você chega na graça. Por que fulano foi curado? Porque Deus quis. Por que fulano prosperou? Porque ele anda com Deus. A bênção do Senhor enriquece, com ela não há desgosto. Querido, a palavra existe para você crer nela. Está escrito em Gênesis 26 sobre Isaac, sobre mim e sobre você. Enriqueceu Isaac, prosperou, ficou riquíssimo. Eu sei que você se analisou ao ouvir essa palavra. Eu não quero que você se analise. Eu quero que você analise a palavra. Porque essa palavra existe para você. Gênesis 26. Enriqueceu Isaac, prosperou, ficou riquíssimo. Pastor, mas foi Isaac que enriqueceu? Foi Isaac que prosperou? Foi Isaac que ficou riquíssimo? Pois é, querido. E essa palavra não tem tempo, ela é atemporal. Isso aqui não está escrito para que eu conheça a história de Isaac. Isso aqui está escrito para que eu viva a história de Isaac. Eu sinto, irmãos, me perdoe, eu sou pai na fé de vocês. Eu sinto tanta cadeia mental na área de dinheiro aqui. Tem gente aqui que ganha 5 mil por mês e jamais se vê ganhando 40 mil. Tem gente que ganha 1.300 por mês e jamais se vê ganhando 50 mil. Mas eu quero te dizer que Deus te vê em outro lugar. As coisas vão mudar na sua vida. As coisas vão mudar na sua casa. Você terá mais que suficiente para viver, abençoar o reino de Deus, ajudar os necessitados. Enriqueceu Isaac, prosperou, ficou riquíssimo. Amém, Pai, entendi, eu tomo posse, é minha a tua palavra. Por que é minha? Porque é um testamento. Tudo que eu acho no meu testamento é meu. Diga para o irmão que está ao seu lado: perca o medo de tomar posse do que está no testamento. Põe a mão no ombro do seu irmão assim e fala assim: ei, guerreiro. Mais forte, fala: ei, guerreiro. Exercita a sua alegria, vai. Você é muito rico. Agora, a lei, porque ela nos cobra uma lista de posicionamentos, traz sobre nós culpa e condenação. Você vai pegar a prosperidade, mas você não se sente digno. Você vai pegar a cura,
Aí o diabo fala assim: mas você fez aquilo, aquilo e aquilo. E pior que você fez mesmo. Aí você vai pegar, o diabo lembra o que você fez. Querido, quando o diabo lembrar o que você fez, lembra para ele o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez anula o que você fez. João diz na sua carta: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que saibais que os vossos pecados são perdoados. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deixa eu te falar uma coisa sobre os seus pecados. Deus não lembra deles. É um problema sério lá no tribunal do céu. Porque você confessa para o advogado o pecado, aí o advogado vai lá falar com Deus, o promotor não está lá mais. Que isso, pastor? Sangue de Jesus, o promotor não está lá mais. Apocalipse capítulo 12 diz que foi expulso o acusador dos irmãos. Então, quando o advogado chega diante do pai com o pecado, tem dois problemas: não tem promotor e o pai não lembra. O diabo foi... mas no livro de Jó, o livro de Jó é o Antigo Testamento. Eu não estou no Velho Testamento, eu estou no Novo Testamento. Fala para 3 pessoas perto de você: saia do Antigo Testamento, irmão. Chama alguém pelo nome, diga: o fulano agora é o Novo Testamento. Agora não é sangue de novilho, agora é o sangue do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te pergunto: o Cordeiro de Deus foi sacrificado ou não foi? Então o pecado foi removido do mundo. Não tem como você ficar preso em algo que nem está aqui mais. Não tem como você ficar preso em algo que nem nesse mundo está mais. Com um sacrifício, está escrito em Hebreus, Jesus aniquilou o pecado. Pastor, então essas coisas em mim, o que é que são? São maus programas na sua mente, na sua emoção, que através da oração em línguas, da meditação na palavra, da sua comunhão com Deus, você vai se reformatar. Você vai se reprogramar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vai parar de pensar errado, e a mudança de pensamento vai jorrar força em você. Porque a força já está no espírito, mas bloqueada por uma alma não curada. Por isso que a fé hoje não resolve o problema lá fora. A fé hoje resolve o problema aqui dentro. Pedro disse: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pastor, mas e se eu viver no pecado? É muito triste, né, irmão? Você viver em algo que foi derrotado, foi destruído. Muito triste.
Paulo disse: se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Você vai acabar dançando. Mas Paulo diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A lei nos deu duas pedras, a graça nos deu o Espírito Santo. A lei nos deu códigos de conduta, a graça nos deu a própria natureza dessa conduta. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou filho da graça. Levanta mais alto a sua mão, fala assim: tudo em mim que não reflete graça vai desaparecer da minha vida. Porque, querido, olha para mim, preste atenção. Se a sua maneira de viver é segundo a lei, a Bíblia diz que a lei está enferma pela carne. Então você vai ter dois problemas fundamentais: a enfermidade da lei e as fraquezas da sua alma. Agora imagine só você lidando com a enfermidade da lei. Por que a enfermidade da lei? Porque quando a palavra de Deus não tem em mim uma natureza que responde a ela, ela está enferma. Mas se a palavra de Deus tem em mim um coração que recebe, ela não está enferma. O problema é que quando você faz da lei, do legalismo, da religiosidade, da justiça própria, do esforço próprio, da sabedoria própria, da maneira humana, religiosa de servir a Deus. Porque talvez alguém está pensando assim: não, mas eu não sacrifico mais como lá no templo, eu não pratico o que os judeus praticavam. E aí você se manifesta como pior do que os judeus. Porque pelo menos os judeus tentavam seguir uma lei espiritual. E a justiça própria é trapo de imundície. Vocês não entenderam o que eu falei? Vou repetir. Os judeus pelo menos tentavam obedecer uma lei espiritual. E o crente religioso que não segue a lei, segue a justiça própria. Ele cria uma igreja para ele dentro do coração dele. Ele cria um Jesus para ele dentro do coração dele. Ele cria um evangelho para ele dentro do coração dele. Se ele for um pastor controlador, ele vai criar um evangelho que vai controlar o povo. Se ele for um pastor avarento, ele vai criar um evangelho que vai arrancar dinheiro do povo. Porque quando você está na justiça própria, você não avança espiritualmente. E aí? Aí você tem que usar uma máscara. Irmãos, não tem nada pior do que estar perto de alguém usando uma máscara. Vou repetir. Não tem nada pior do que estar perto de alguém usando uma máscara. É bom demais ser verdadeiro, irmãos. É bom demais ser transparente. É bom demais ser autêntico, ser original, ser o que você é. Confiando somente em Jesus como a sua justiça, enquanto o Espírito Santo vai trabalhando santidade do seu coração, enquanto o Espírito Santo vai trabalhando fé no seu coração, enquanto o Espírito Santo vai trabalhando consagração no seu coração, prosperidade. Mas quando você não tem essa fé desenvolvida, através da oração no Espírito, então você tem uma justiça própria. E o pior, você julga as pessoas através do seu auto-julgamento. Você tem uma tendência de transferir para as pessoas o seu padrão.
Olha, nem é a lei mais, hein? Porque a lei é espiritual. É o seu padrão. E o seu padrão é trapo de imundícia. A palavra que diz que a justiça própria é trapo de imundícia. A lei não é trapo de imundícia. A lei é o Deus perfeito mostrando ao pecador que ele precisa de um Salvador. Levanta a sua mão, dá um grito comigo. A lei, diga forte, é a lei perfeita de um Deus perfeito mostrando ao pecador que ele precisa de um Salvador. Agora, diga mais forte agora, mais forte. Justiça própria sou eu, criando do meu Deus, o meu evangelho, os meus estilos, para pensar que eu ando no Espírito, para aplacar minha consciência doída, para lidar com a minha religiosidade. Aí essa pessoa começa a procurar uma igreja. Ela vai em 70 igrejas para ver se acha alguma igreja que se encaixa com a justiça própria dela. Não, querido, não anda na justiça própria não. Deixa Deus arrancar esse negócio. Jesus disse: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. A palavra de Deus diz que Jesus olhou uma figueira, estava com fome, chegou na figueira, não tinha figos, só tinha folhas, e ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. No outro dia eles passaram lá, a figueira tinha secado. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: essa noite nós vamos secar a justiça própria nesse lugar. Justiça própria é pior do que a lei, porque a lei foi dada por Deus, a justiça própria é dada pela tua carne. Aí o marido tortura a esposa tortura o marido, os filhos, os funcionários, os amigos. A pessoa ela tem aquele ponto onde ela enfia a garra dela e ela faz o outro sofrer. Por quê? Porque na justiça própria dela, aquilo não é comportamento. O que ela não sabe é que entre Deus e aquela pessoa não existe nenhuma pendência. Forte esse aplauso à palavra de Deus. Querido, por que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados? Por que Jesus disse: não condeneis, para que não sejais condenados? Porque você não tem justiça em você suficiente para julgar ninguém. Por que não julgueis, para que não sejais julgados? Porque você não tem justiça suficiente para julgar nem o Zé Ruela. Não, mas eu preciso tratar com ele. Eu preciso tratar com ele. Você é Deus, irmão? Concordo que você pode sentar com o irmão, pedir brandura, exortar o irmão, corrigir o irmão. Há situações que a gente tem que tomar atitudes. Eu concordo com isso. Agora, sentar na cadeira de juiz, eu, se fosse você, não caía nessa. Porque esse lugar não é seu. Ah, pastor, mais, continua a justiça própria, mais, vai falando justiça própria, mais, pastor, fala justiça própria, mais, quando ele terminar de falar, ele está mais amarrado do que o cara que ele estava falando.
Porque quando você julga, você é julgado. Quando você condena, você é condenado. Nossa, por que eu estou me sentindo assim tão preso? Porque você anda prendendo muita gente. Solta elas. Solta elas! Deixa eu fazer um insight aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá, Ari. Levanta a cabeça assim, estufa o peito. Estufa o peito. Todo mundo. Levanta, estufa o peito. Dá um sorriso para mim e diga aleluia. Aleluia. Diga assim, o mais forte que você puder. A lei coloca um não na minha cara. As pessoas se aproximam de mim. Eu não preciso nem falar. Já é nítido o não. A graça coloca um sim na minha cara. As pessoas aproximam de mim. E o sentimento é sim. 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 Pode. Vai. Vamos. Vai lá. Eu estou contigo. Você vai conseguir. A vitória é sua. Não desista. Não desanima. Irmãos, eu estou terminando. O maior choque, porque eu não estou pregando para outras igrejas não, irmão, estou pregando para nós. É essa igreja aqui que vai mergulhar na graça de Deus. E vai ser transbordante do Espírito Santo. A maioria aqui ficaria em choque se encontrasse com Jesus agora. Porque o Jesus que iria aparecer para você, o verdadeiro, não tem nada a ver com o Jesus que você pensa dele e sente dele. Para começo de conversa, ele ia encontrar com você com um sorriso no rosto. Você ia ter que se segurar para não rir. Minha serva, puxa, te amo tanto, eu sou apaixonado em você. Coisas assim que ele falaria. Vamos passar 1000 anos juntos. É tanta graça que sai dele, irmãos. É tanta graça. É nesse ambiente íntimo, familiar, que Deus nos corrige e nos transforma. Que Deus nos dá arrependimento. Arrependimento não é choreira. Fulano vem na frente chorando. Nossa, seu irmão está no arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Eu pensava assim, mas agora eu descobri que isso é escravidão. E eu sou livre, eu vou pensar como livre. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Quantos querem a graça de Deus? Levanta as suas mãos, diga comigo: Senhor Jesus, eu confio só em Ti, pelo perdão dos meus pecados, pela paz do meu coração e pelo Teu Espírito vivendo em mim. As pedras da lei te fazem cansado, mas
o Espírito de Jesus, a palavra diz, se renova todo dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova todo dia. Amanhã vai ser um dia novo para você. Amanhã você vai receber coisas que você nunca recebeu na sua vida. Os céus da graça estão abertos sobre esse lugar. Confessa a palavra, irmão. Declara a palavra de Deus, irmão. Arranca a negatividade da sua boca. Tira o medo do seu coração. Seja agressivo em acreditar. E se durante um tempo parece que nada está acontecendo, saiba, esse é o melhor tempo. Porque é o tempo em que você está criando raízes. O tempo em que aparentemente nada está acontecendo é o melhor tempo. Porque se você acreditar nesse tempo, ninguém te para mais. Acreditar quando está tudo acontecendo é fácil. Quero ver acreditar quando não tem nada acontecendo. E você pega a espada e parte para cima do gigante. Mas não tem nada acontecendo. Tem. Só que é dentro de mim. Raízes. Fala bem forte comigo. Raízes. Estão crescendo. Mais forte, igreja, crescendo. Parece que não está acontecendo nada. Mas raízes estão se alastrando. A árvore será grande, estrondosa e frutífera. Seus ramos farão sombra nas nações. Porque no tempo do nada, irmãos, o tempo do nada é tão importante quanto o tempo do tudo. O tempo do nada. Porque nós vamos largar de ser criança, nós vamos amadurecer. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: joga essa mamadeira fora, meu irmão. Joga essa chupeta fora. O tempo do nada é tão importante quanto o tempo do tudo. No tempo do nada, Deus faz coisas que não faz em outro tempo. Quem sabe vencer no tempo do nada, jamais se ensoberbecerá, jamais se tornará soberbo no tempo do tudo. Na verdade, o nada e o tudo estarão ao mesmo tempo na sua memória, no seu espírito, cravados em você. Você é maior do que o nada e o tudo. Você está em Deus. Lá em casa hoje tem arroz com ovo, aleluia. Não é o tempo do nada, tem arroz e ovo. Tempo do nada, você abre a geladeira assim, oxacataramanai. Agora no tempo do tudo, você abre a geladeira, o negócio cai, né? Ai, pastor. O que foi, irmão? Quando é que o tempo do tudo vai chegar? Não depende de Deus. Irmãos, o maior problema nosso é entender o que eu vou falar agora e eu vou encerrar. Não depende de Deus. Porque Deus já fez tudo em Jesus Cristo.
depende de você aceitar os processos, passo a passo, que o Espírito Santo está estabelecendo na sua vida. Amém. Aleluia. Vamos terminar lendo um versículo. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: Deus te pôs na terra para reinar. Adquira uma atitude de reino, adquira uma mentalidade de reino, adquira uma fé de reino, adquira uma agressividade espiritual de reino. Tu está aqui para reinar. Ah, mas você não está passando o problema que eu estou passando. Exatamente, eu não estou mesmo. Você está passando o seu, eu estou passando o meu. Eu tenho que rasgar a minha picada, você tem que rasgar a sua. Minha prova é uma, a sua é outra. Nem adianta querer vir colar na minha.